De que modo devemos servir a Deus? Primeiro, devemos servir a Deus com dedicação até o fim. Segundo, devemos servir com os dons, dando glória a Deus. Olha só. Os dons são concedidos por Deus. 1 de Pedro 4,10 está escrito: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Servir uns aos outros é um chamado a ser autêntico cristão, dedicado aos outros. Para realizar o serviço, o crente recebe dons. Dons são capacidades que Deus concede aos cristãos para servir os outros. É interessante isso. É para servir os outros. É para servir a igreja. Sabe? Não é ser visto, é serviço. Por isso que eu digo que o líder maior tem que ser o que mais serve. Tem que ser o que dá o exemplo. Sim. Não pense que o camarada prega lá na frente. É privilégio? É privilégio. Mas é uma grande responsabilidade. Então, por quê? Eu estou aqui servindo. Servindo a quem? Servindo a Deus, servindo as pessoas. Eu tenho plena consciência disso, plena convicção disso. O que me motiva a minha vida cristã e em aceitar muitos convites para pregar a palavra é saber que eu estou à disposição de Deus. Eu estou disposto a fazer a obra de Deus. É por isso que eu digo sim. Eu digo sim. Sabe? Porque eu sei que a minha vida não pertence mais a mim mesmo. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus e você também. Então nós devemos estar disponíveis e dizendo sim para o Senhor todas as vezes que aparecer uma oportunidade. Porque se apareceu a oportunidade e foi para você, é para você fazer. Os dons são dados de variadas maneiras para a manifestação da graça de Deus de acordo com as necessidades da igreja. Os dons são dados soberanamente pelo Espírito Santo para serviço, nunca para benefício próprio ou autopromoção. Entenda uma coisa, os dons de Deus, eles vêm para que a igreja seja edificada, para que aquele dom, ele seja manifesto e edifique a igreja do Senhor. Não é para se exibir, sabe, dizendo eu tenho tal dom, eu tenho o dom de curar, eu tenho o dom de profetizar. Sabe, não é para você se orgulhar, é para você servir, é para você dar a sua vida por amor aos irmãos, é para que você seja usado por Deus para fazer a vontade de Deus e não para se mostrar. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 11 está escrito: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Está vendo? Bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. É Deus que manda nesse negócio. Não é o homem, é Deus. É por isso que a glória pertence sempre a Deus. Deus seja exaltado por todos os dons que Ele mesmo deu. Quando cada um coloca em prática o dom que recebeu a serviço dos outros, torna-se um despenseiro da graça de Deus. Para analisar. Um administrador da graça de Deus. Alguém que tem uma despensa cheia para servir os outros. Imagine num estoque de alimentos para servir a população com alimentos. É assim, você tem para dar. Não é para você
sabe, usar somente para o teu proveito. Nós temos muito que aprender com isso aqui. Uma das coisas mais interessantes na igreja é que todo crente em Cristo se torna um servo de outros servos, no objetivo de servir a Cristo. Nós servimos a Deus servindo as pessoas. Não pense você que, eu sirvo a Deus, mas não quero compromisso com a igreja. Eu não quero compromisso com o povo de Deus. Eu não quero compromisso com pessoas. Rapaz, você está equivocado. Você tem que servir as pessoas. É serviço. Ministério quer dizer isso. Serviço. A palavra utilizada por Pedro para servo é diaconeu e indica que cada cristão deve aliviar as necessidades de outro, deve cuidar do outro naquilo que o outro precisa. Pedro segue no verso afirmando que todo cristão tem uma capacidade, tem algo que sabe fazer para atender o outro. Assim, quando usamos o que sabemos fazer para abençoar a vida de outro, devemos fazer isso como bons administradores da graça de Deus, que é multiforme, ou seja, se apresenta de várias maneiras, de várias formas. Rapaz, você pode servir a Deus cantando, pregando, limpando o chão. Você pode servir a Deus fazendo um churrasco, numa reunião de homens. Você pode servir a Deus arrumando a mesa, arrumando o cenário, gravando. Olha aqui, olha o tanto de gente que está sendo usada aqui para essa ministração. Para analisar, está usando tecnologia? Tá, mas quantas pessoas foram envolvidas? Irmão, isso é dom. Você está servindo a Deus. Sabe, você está sendo usado por Deus. Continue fazendo o teu trabalho da melhor maneira possível, porque você está fazendo para Deus. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Isso é glorioso, saber que estamos trabalhando para um Deus bendito, a um Deus que nos escolheu, a um Deus que nos chamou para o serviço dEle. Não importa o que nós fazemos para Deus, se estamos fazendo para Ele, é por causa dEle, porque Ele nos deu o dom para fazer. Use esse dom, sabe, para a glória de Deus. Viva nessa perspectiva de glorificar a Deus com os atributos que Ele te deu. Isso é glorioso, glorioso. Os dons devem glorificar a Deus. 1 de Pedro 4,11, estou seguindo o texto. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Se alguém fala, essa comunicação tem que ser feita de acordo com os oráculos de Deus. Nos tempos de Pedro, os oráculos eram as escrituras do Antigo Testamento, os ensinos de Jesus e as pregações dos apóstolos. Hoje, o nosso falar, pregar, evangelizar, exortar ou ensinar, deve ser segundo a Bíblia e glorificar a Deus. Devemos ter como alvo principal a pessoa de Jesus Cristo e sua obra na cruz e no túmulo vazio. Quando falarmos, nós temos que entender que nós não estamos falando palavras que muitas vezes são humanas apenas, mas pronunciamos a palavra de Deus que tem poder para transformar vidas, a mensagem do Evangelho que transforma pecadores, a mensagem da cruz que é loucura para o mundo, mas que alcança o mais vil pecador, a palavra de Deus que nos lava, que purifica a nossa mente, o nosso corpo. Há algo grande sendo feito. Nós estamos trabalhando para o Deus que criou os céus e a terra, e Ele colocou essa obrigação, esse dever, esse privilégio, essa responsabilidade nas nossas mãos. Quer seja quando você pregue aqui no púlpito, ou pregue para o teu amigo, na rua, ou no colégio.
É a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus que produz frutos. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. O serviço da palavra, o sentido da palavra serviço nesse texto refere-se a toda a necessidade da igreja e sua missão. É tudo, meu irmão, tudo que for acontecendo, sabe, nesse mundo, na igreja, na missão da igreja, sabe, todo o serviço nós devemos entender que nós temos que fazer o melhor, porque fazemos para o Senhor. Toda a necessidade, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tem um menino, eu falo menino porque é jovem ainda, acho que não tem 30 anos, o Carlos. Esse rapaz, ele foi alcançado pela graça de Deus. Esse rapaz, eu tive momentos com ele lá no Projeto Restauração, na Casa de Recuperação, em que eu pude ver a presença de Deus, sabe, o agir de Deus na vida dele. Ele foi liberto das drogas, ele foi transformado pelo Senhor. E esse rapaz, ele vive numa confiança tão extrema, assim, que eu acho que tão gloriosa, que as coisas estão fluindo, estão acontecendo na vida dele, e ele mesmo diz, olha, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo quanto ele tem feito. Esse rapaz, ele cumpriu o tratamento dele na casa de recuperação, ele arrumou um emprego, está trabalhando, e quando ele foi trabalhar, ele não tinha roupas, ele não tinha calça, ele não tinha calçado, ele não tinha nada, ele teve que arrumar um quartinho no fundo de uma casa para mudar, mas ele não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha cama, não tinha nada. E aí ele arrumou algumas coisas e eu conversando com ele, e eu disse, o que você precisa, Carlos? E ele falou, Paulo, eu preciso disso. Ele colocou algumas coisas que ele precisava. Ele falou, eu vou tentar falar com os irmãos, para ver se eu consigo alguma coisa com eles. Tem um grupo de irmãos da igreja, e eu vou colocar lá a tua necessidade. Irmãos, isso é para a glória de Deus. Os irmãos foram rápidos em ajudar, sabe, não ficaram, sabe, eu vou ver se eu vou ajudar. Não, eles se dispuseram. O Carlos, ele recebeu mais do que ele pediu, muito mais do que ele pediu, sabe, e ele é agradecido um dia, ele mesmo vai agradecer a esses irmãos, sabe, vocês fizeram diferença na vida deles. Esse amor, sabe, muitas vezes exige de nós rapidez em ajudar a necessidade de alguém. Então, olha, irmão, eu louvo a Deus por sua vida, sabe, você que ajudou, você que contribuiu, você que orou, sabe, continue assim, vamos continuar assim, que nós sejamos canal de Deus para a vida das pessoas, para que as pessoas sejam alcançadas. É assim que Pedro conclui dizendo, você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre, amém. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, Ele faz a obra e usa quem Ele quer.